Eu acho que toda vez que a gente fala, né, da população marginalizada, a gente tem uma tendência a fazer uma associação com outras marginalidades. A gente se assusta com aquilo que a gente não está acostumado, né? Todo ser humano, quando eu vejo algo que é diferente da minha rotina, do meu olhar, eu vou rotular. E que a gente vai conversar com aquela criança, ela não sabe o que ela está dizendo, mas isso está ficando muito firme, né? E está tomando um corpo muito concreto na sua cabeça, né? Acho que esse desafio meu Deus, é muito grande. Gi, no mundo do trabalho a gente sabe que tem alguns processos de avanço, mas fala um pouco disso para a gente, como que você vê isso, né? Talvez avanços mais individuais, talvez mais coletivos, enfim, mais estruturais. Como é que você vê isso? Eu ainda vejo esse processo embrionário, né, da inclusão, principalmente da parte trans. Eu vejo ainda algumas empresas de maior porte, transnacionais, multinacionais, ainda com alguns processos de abertura um pouco maior. Mas as pequenas e médias empresas ainda têm uma restrição muito grande quanto a isso. A não ser as empresas que já nascem a partir de um trans, né, ou de uma pessoa que já tem uma visão um pouco mais aberta, aí sim existe uma inclusão. Mas, infelizmente, a gente vê muito isso ainda na área da beleza, como o Ney tinha colocado, né? Cabeleireiro, o maquiador, ou ator, né? Pablo Vittar está aí para nos dizer que é possível, né? Mas a gente tem algumas restrições muito fortes nesse sentido, né? Vou pegar o nome dela aqui, a Daniela Andrade, por exemplo, ela trabalha na área de TI, que é uma área que eu vejo muito nada, né? Inclusive bem masculinizada. Há pouco tempo que as mulheres começaram a entrar nessa área, né? Então, existem áreas que seriam acolhedoras, por exemplo, como o RH, que é uma área que seria a parte de socialização de toda essa empresa, né? E que ainda não tem pessoas efetivamente trans trabalhando. Pelo menos eu não conheço. Se tiver, gente, fala aí no vídeo, tô trabalhando, que a gente quer saber. Porque o número é muito restrito ainda de pessoas trans trabalhando em organizações, né? Eu não vejo ainda uma efetiva ação nesse sentido de incluir essas pessoas. Mas aí também eu começo a olhar um pouquinho mais atrás, né? Qual a estrutura que a gente dá de escola mesmo, de capacidade técnica, profissionalizante, profissional, para essa pessoa ser incluída nas organizações. O que eu vejo ainda de pessoas que estão nesse mercado ainda é a área de recepção, né, segurança e na área de limpeza, né, serviços gerais. Infelizmente, né, essas pessoas teriam talvez um futuro um pouco diferente se elas conseguissem um acesso maior na educação e na saúde. Só que, como o Ney falou, se ele não consegue ser incluído nem na saúde, como que ele vai conseguir galgar e se promover diante do mercado de trabalho? Ele não tem acesso nem à saúde. Então, eu acho que é um caminho que é complicado. É de políticas públicas mesmo que a gente tem que começar. De ensinar, a partir da escola, a partir da saúde, de políticas públicas acolhedoras, trazer isso para o mundo empresarial. É toda uma cultura que tem que mudar, ao meu ver. Né? É uma cultura externa mesmo da organização, para que a organização seja um reflexo dessa sociedade acolhedora, né? Inclusiva e não exclusiva. Pelo menos eu vejo dessa maneira por enquanto. Não, sim, eu também penso muito por aí e volto até, retomo um pouco até uma coisa que você falou logo no início, Gi, que foi aquela questão de que
a coisa das duas possibilidades, né? Das duas escolhas. E uma delas seria, com toda a ponderação que o Ney já fez aqui com a gente, né? Essa questão de conduzir o pensamento a partir da ideia de escolhas, mas uma delas era a questão da transgressão mesmo, né? De transgredir a sociedade. E a gente sabe que, inclusive historicamente, a questão da garantia de direitos, ela veio muito a partir desse processo de transgressão, né? Por mais que a gente saiba que é preciso fazer um processo de reflexão, que é só a reflexão que vai provocar uma mudança mais profunda e enraizada, num primeiro momento, se não tiver esse processo de, olha, é isso e vamos garantir porque é lei, e se não cumprir, vai ter as consequências aí previstas em lei, a gente não consegue dar o primeiro passo, né? Como é que, por exemplo, no mundo do trabalho, um empregador vai garantir, quer dizer, um selecionador ali, um recrutador vai garantir a inserção, talvez, de uma pessoa trans, se não tiver isso garantido em lei num primeiro momento, porque o empregador não quer. Né? Claro que eu sei que tem casos que quer sim e tal, estou excluindo esses casos, mas de um modo geral o empregador não quer. Tem um perfil definido, ora só homem, ora só mulher, ora um misto, mas já com algo muito bem definido, né? E aí, se não tiver isso que garanta, que venha mesmo no processo de, olha, é lei, eu quero o meu espaço, a gente fica muito amarrado, realmente não caminha. No primeiro momento, isso choca muito, né? Porque fica parecendo, e é isso mesmo que acontece, acho que a gente não tem que ser muito tampar o sol com a peneira, mas olha, eu sou obrigado a fazer isso. Mas com o passar do tempo, o espaço que se precisava para que então as pessoas consigam se mostrar para além da sua característica física, para além da sua orientação sexual, ela então vai mostrar que tem uma capacidade técnica, por exemplo, no mundo do trabalho, excepcional, muitas vezes melhor do que outras pessoas que, sei lá, tidas, não faz parte, né? Mais dentro do perfil daquele momento. Então, eu sou muito, enfim, sou muito defensora, assim, desses processos que a mudança, ela precisa de... Tem uma questão que, às vezes, as pessoas levam muito ao pé da letra, que é a teoria da curvatura da vara, né? Às vezes a vara está tão para um lado que para ela ficar mais centralizada, a gente não pode simplesmente trazer ela e colocar no centro. É preciso voltar ela toda para um lado total, né? E muito para um lado, para então, quando ela voltar, ficar ali mais no centro. Eu sei que tem várias conduções diferentes aí, apropriações talvez até indevidas, cada um pega essa ideia para o seu lado, né? Mas, de um modo geral, eu vejo muito a partir desse contexto. E você sabe, Adriana, que sem saber você fez propaganda do meu mestrado, que eu estou concluindo. Opa! O meu tema de pesquisa foi... Eu fiz grupos de reflexão com equipes de trabalho numa unidade de saúde da família, em saúde mental. Né? Então, a ideia bastante simples, mas era instituir, né, promover grupos de reflexão, né, com temas de saúde mental, com as equipes de trabalho. Então, a ideia basicamente era a gente promover, né, essas discussões e o que dali sairia. Né? Então, quando você fala, né, dessas ideias da reflexão, enfim, né, só a título de curiosidade, né, a Organização Mundial da Saúde, né, australiano, diz que uma prática só vai se tornar efetiva depois de 5 anos de experiências bem-sucedidas, né? Então, o que isso quer dizer? Né? Que você vai ter que investir, que você vai ter que continuar, que você vai ter que vai demandar muita energia, né? E aí, resgatando um pouquinho o exemplo infantil, né? Até para a gente não... eu acho que ficar com esse clima de final, começo de ano, né? Que eu acho que sempre, como diria o Drummond, né? Essa ideia de renovação, de esperança, né? Que a criança, acho que é bastante
traz, acho que para a gente essa capacidade. Tem outros exemplos, né? Acho que um pouco diferente do que você observou, e que bom, né? Então, algumas crianças brincavam, enfim, num ambiente de terapia, e aí crianças muito pequenas até. E aí um dos meninos vira e fala que gostava de brincar de Barbie, que ele queria ser a Barbie, que ele queria ter um cabelo enorme, que ele queria ser bailarina, enfim, contava essas coisas. E aí isso num grupo de crianças, né? E aí um dos meninos vira, aponta e começa a rir, né? Ah, ele brinca de boneca, né? E aí eu estava observando, né? E aí as próprias crianças resolveram a situação, né? Uma outra menina, né, percebe a situação, olha e fala assim: e daí? Eu gosto de brincar de carrinho. E aí eles se olham e continuam a brincar como se nada tivesse acontecido, com naturalidade. E a gente conversa sobre aquilo, de que cada um escolhe o que quer, de que cada um tem gostos diferentes. Então, eu acho que é uma semente para a gente de que eu acho que sim, a gente traz do núcleo familiar algumas sementes, mas de que a criança é bastante plástica, né? De que acho que a criança traz essa capacidade de transformação, e acho que essa mensagem de esperança, né? Porque se a gente não tiver, se a gente não for capaz, né, e não acreditar, ah, a gente aperta o off, desliga tudo e desacredita, né? Então acho que a gente tem que sim continuar investindo, continuar acreditando, e as crianças acho que têm demonstrado, eles são sim capazes de ser cruéis, de reproduzirem comportamentos, mas acho que eles também são muito adaptáveis a estarem abertos a novas informações e novos conceitos.